A sociologia surge no século XIX. Comte, Marx, Durkheim, Weber, todos pensando a realidade social em uma época cheia de transformações. Guerras napoleônicas, independência da América Espanhola, surgimento da fotografia, primeira revolução industrial, criação da anestesia, telefone, cinema. Haja tema para pensar. Outros séculos vieram e virão. O mundo muda, as relações sociais se modificam, a sociologia se desenvolve. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje o nosso papo é sobre sociologia. Entrar na faculdade é um grande passo. Mas para ficar os 4, 5 anos, o estudante tem que lidar com muitos percalços. A nossa convidada de hoje vem falar disso. É a socióloga Andréa Lopes. Mas antes, professora Cristiane Cândido, por gentileza. Tudo bem? Lange? Seja bem-vinda. Obrigada, viu, pelo convite. O ano está começando agora e a gente precisa estruturar os estudos. Qual é a dica que você dá? Antes da gente pensar nos conteúdos, a gente tem que pensar num plano de estudo diário para que o aluno consiga focar bem nos conteúdos que ele precisa estudar. Procura no seu tempo livre quantas horas vagas você tem ao longo do dia para que você se dedique nem que seja 1 hora por dia. Não sai estudando tudo de uma vez. Meu Deus, eu preciso estudar todos os autores, preciso decorar todos os autores. Não. Entendam como esse conteúdo está organizado. Então, se você está assistindo uma aula sobre sociologia clássica, por exemplo, fixa em cada autor. Então, esse autor hoje vai falar isso. Isso. Entende a teoria, entende como ele constrói conhecimento. Fixa isso. Ponto. Aprendeu? Próximo. E aí você vai devagarzinho pegando tudo aí de sociologia para arrebentar no Enem. É isso aí. Eu vi que você já colocou ali no quadro alguns tópicos. Aqueles são os mais importantes que não podem ficar de fora? Olha, na sociologia ela é muito vasta, né? Então a gente tem N teorias sociológicas que vão dar conta da realidade. Contudo, alguns eixos temáticos ali são bem importantes e costumam cair muito no Enem. Então, Bora lá dar uma olhada? Vamos pra lá. O primeiro que eu escolhi é a sociologia clássica, Marx, Durkheim e Weber. Um bom domínio dos clássicos é importante para você entender até outras teorias mais contemporâneas, por exemplo. É a base, né? Isso, é aquela base. Eu acho que cada um com a sua perspectiva, por exemplo, o Marx ele foca no ponto econômico. Então, para o Marx, é a partir do econômico que as relações sociais vão se dar. Então, por exemplo, o plano econômico influencia a política, a educação, a economia, as relações familiares, tudo isso. Então, ele vai partir desse pressuposto. É claro, você não dá para usar o Marx em tudo, mas ele te ajuda a compreender muita coisa das relações dentro do sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive. O Durkheim ele vai colocar uma outra perspectiva, que é a perspectiva da sociedade. Então, ele coloca um foco muito grande, um peso muito grande na sociedade. Né? A sociedade, com esse organismo vivo, ele é bem funcionalista, ou seja, cada parte dessa sociedade desempenha uma função que gera o quê? O bom funcionamento. E o Weber, numa outra perspectiva, ele vai pegar o indivíduo. Então, ele está interessado como a ação desse indivíduo, como ele, né, dá sentido às suas ações e, a partir disso, ele consegue entender as relações sociais presentes. Então, olha só, são 3 autores com perspectivas diferentes. Olha só como você parte, ou da sociologia, da sociedade, ou da economia, ou do indivíduo. E, a partir daí, você tem inúmeras chances de entender a problemática. Por isso que um bom clássico ajuda você a compreender outras teorias e formas de compreender a sociedade. Autores do século XIX aí, né? Falando bastante. Autores, isso aí, do século XIX, mas assim, são bem atuais. Isso tem que estar bem claro. Depois vem movimentos sociais. A gente tem toda uma tônica de grupos, minorias, que até então não tinham lugares de destaque na sociedade e que, de alguma maneira, reivindicam posições dentro da sociedade. Então, de alguma maneira, elas estão sendo ou foram privadas, né, de cidadania, ou seja, elas têm direitos, mas de alguma maneira esses direitos não estão chegando até elas e isso provoca um movimento das pessoas se unirem na onda de reivindicarem direitos. Então, você tem aqui, desses movimentos sociais, movimento operário, por exemplo, desde o surgimento do capitalismo, né, e como a classe trabalhadora vem se organizando, não só a partir da Revolução Industrial, mas até hoje. Movimento de mulheres também, quando você tem essa questão do gênero, que é importante.
Então, você conceber como homens e mulheres são tratados de maneira diferente na sociedade e precisam de políticas específicas para mulheres, e não só mulheres, mas também a questão LGBT também está aí muito forte, como esses grupos e movimentos reivindicam, né, direitos, isso é importante, movimentos ambientais também, movimentos indígenas, ou seja, múltiplas pessoas, grupos sociais estão reivindicando direitos para si. Se estão reivindicando é porque elas não têm acesso. Depois vamos para mudanças no mundo do trabalho. A sociedade como a nossa, nós comemos a partir do quê? Do fruto do nosso trabalho. A gente vende, né, a nossa mão de obra e recebemos um salário por isso. Então, a questão não é só o trabalho em si, mas como desde a Revolução Industrial, né, com o advento do capitalismo, como a partir disso as relações de trabalho, elas vão mudando, né? Tem Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, não só... A geografia trabalha... A geografia? Eu ia perguntar A geografia trabalha isso, mas o nosso ponto da sociologia é como essas mudanças no mundo do trabalho modificam as relações sociais, a relação do homem com a cidade, a relação do homem com a tecnologia. Entendi. Entendeu? É esse o ponto que a gente pega. Como essa mudança influencia nas relações familiares, por exemplo. Esse é o ponto que a gente quer pegar. Então, a relação do trabalho também é bem importante, cai na sociologia bastante. E cultura? Cultura é bem amplo, né? Cultura é super amplo, gente, é muito importante, porque você, com a questão cultural, você pode trabalhar essa questão de diferenciação de cultura de povos, por exemplo. Então, como cada povo ou grupo social se organiza, isso é muito importante. O que seria cada povo se organiza? Então, uma cultura indígena, né? Qual é o impacto da cultura indígena, né, tendo contato com uma cultura mais ocidental, por exemplo? Qual é a cultura, de repente, dos povos africanos no contato com a Europa? Você tem uma cultura também de grupos sociais específicos, onde você tem tribos urbanas que, sei lá, de repente, skatistas e tantos outros, e como aquele grupo cria uma identidade, porque a cultura também dá uma identidade, né, para aquelas pessoas. O que seria essa identidade? Quais são as suas ideias, a vestimenta, os valores compartilhados? Isso tem a ver com ideologia, Exato. né? Aproveita e explica pra galera aí, pra gente, o que é ideologia. E aí também, dentro dessa lógica cultural, já pegando o gancho da ideologia, indústria cultural. Indústria cultural é um tema muito importante, porque dentro dessa lógica da indústria cultural, a gente vai pegar os veículos de comunicação de massa. Rádio, TV, cinema e, hoje em dia, internet. É isso aí. Então, qual é o impacto? Porque eles produzem cultura, ou seja, o que é produzir cultura? Não é aquela cultura do povo que dá um sentido e uma identidade, mas uma cultura em que um filme ele vai passar determinadas ideias, determinados valores e que vão ser passados para as massas. Então, essa lógica, qual o impacto ideológico, ou seja, dessas ideias que constroem na sociedade, as pessoas passam a consumir determinadas coisas, acreditar em determinadas formas, por isso que a indústria cultural, meio de comunicação de massas, é super importante a gente compreender isso aí. Você trouxe uma questão, é a questão 51 de 2017, o Caderno Azul. Bora dar uma olhada, Vamos professora? sim. Por onde a gente começa a analisar a questão, professora? Geralmente as questões do Enem, elas sempre têm uns textos introdutórios, né? Tem um texto que vai falar de algo, só que ali é uma fotografia. Então, se a gente for reparar, o texto em si ali, ó, a fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar olha, simples. Simples, direto. Direto. Contudo, a imagem fala mais do que 1000 palavras. Exatamente. Então, eu acho que essa questão ela é muito emblemática. Que a gente tem ali, né, uma senhora negra com uma criança branca e provavelmente ali no século XIX, né, e provavelmente ela seria uma escrava doméstica. Pois é, o que está rolando nessa época, professora? Então, a gente está ali ainda no século XIX, tem período da escravidão ainda no Brasil, enfim. E é interessante a gente perceber o quanto da escravidão ainda hoje imprime marcas profundas na construção da nossa sociedade. Saquei. Principalmente, em específico, a população negra. Beleza. Então, é muito interessante ver essa relação, né, de uma senhora, ainda que ela estivesse vestida, né, com roupas, vamos dizer assim, de sinhá, de uma pessoa branca, ela ainda está numa condição escravizada. Porque uma coisa que é importante, tem que frisar, não são escravos. Porque as pessoas não nascem escravas, elas foram escravizadas. Por algum motivo, determinadas pessoas, enfim, tem questões políticas e por tudo mais, resolveram escravizar outras. Sim. Então, parece que quando a gente diz que são escravos, parece que já nasceram com essa condição. Não. Foram questões econômicas, políticas, enfim, sociais, que levaram povos a escravizarem outros, a desumanizar essas pessoas, serem tratadas como objetos. Por isso essa questão é muito
importante. Acho que a fotografia ela é muito poderosa, né? E ela consegue captar isso tudo. E o que caminho a gente segue para chegar à resposta dessa questão, professora? Então, você tem ali, ó, uma mulher negra com uma criança século XIX. Beleza. É escravidão. O próprio comando ali, ó, tem uma fotografia, é um indício ali, ó, já vai dizendo que é um indício da cultura escravista no Brasil. A opção A. Ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo a relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. O que é ambiguidade, pessoal? Ambiguidade é uma coisa que ela é dúbia, ela é dupla, ela pode ser isso, mas ela também está permeada por isso aqui também. Então, essa relação, né, do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, ao mesmo tempo que traz uma proximidade, traz uma subordinação, ou seja, ela é subordinada, ela deve satisfações, ela está sendo subjugada aí pela lógica dos senhores. Então, de cara, a gente já percebe que essa pode ser a resposta. Exato, essa Mas pode ser, vamos ver as outras. Vamos ver as outras. B. Integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. De repente, você pode pensar numa família, né? Aquela família tradicional, o senhor, a sinhá, os filhos, os escravos. Mas a gente pode falar realmente de integração dos escravos? Não dá pra falar. Então é uma integração? Não é uma Essa de cara a gente já deixa de lado. Vamos lá, opção C. Melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. Mais uma vez, pessoal, pode estar com roupa de sinhá, com roupa, né, de uma senhora branca. Contudo, continua uma pessoa sendo escravizada. Não muda a condição, mesmo com uma roupa luxuosa. D. Esfera da vida privada centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. A gente pode falar sobre o trabalho da mulher na educação letrada? Olha só, letrada. O que é o letramento? É aprender a ler e escrever. Não, né, professor? Até porque a gente está falando de 1860, Exato. né? Muitos não sabiam nem ler e escrever. Nem ler. Como é que vai ensinar a outras pessoas, entendeu? Então, você já de cara também descarta essa. E a última, distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio de superar a mestiçagem. Distinção étnica entre senhores e escravos. Tudo bem, escravos ou pessoas escravizadas. Negros e senhores brancos. Tem uma distinção étnica. Mas dá para resumir tudo isso apenas entre brancos e negros? Não. Então, olha só. Tem uma convivência entre estratos sociais, ou seja, camadas sociais. Então, senhores e escravos. De repente, ricos e pobres e por aí vai. Então, tem uma convivência como meio de superar a mestiçagem. Estão querendo superar essa questão da miscigenação? Nesse caso aí, não. Eles não querem superar. Porque aí ela continua numa situação escravizada. Então, diante disso, só pode ser a alternativa ao quê? A. É ambíguo. Note bem, desde a B, da C, da E, da E, eu venho mostrando para vocês o quanto é ambíguo. Então, ela tá com roupa luxuosa, mas continua sendo escravizada. Ela tá com o senhor, continua sendo escravizada. Tem então, uma relação com a criança, mas é subjugada. Exato. Então, não muda essa relação, entendeu? Não Bacana. muda mesmo. Professora, por que essa é uma questão sociológica e não histórica? A história ela aparece ali para mostrar um determinado período, datado do século XIX, que vai falar da escravidão. Só que a sociologia ela está ali interessada em entender como a escravidão promoveu laços profundos em relação à desigualdade social, uma mentalidade escravista, que isso vai refletir nas relações sociais ali presentes, como a gente vai olhar as pessoas negras, por exemplo, como a gente vai falar essa questão de gênero, por exemplo, que é uma mulher negra e que foi escravizada. Então, diante disso, a história ali pra gente datar um século. Olha, nesse período aqui, a fotografia do século XIX, a gente está vendo uma pessoa que está sendo escravizada. O que essa cultura escravista imprimiu de marcas na sociedade? Professora, muitíssimo obrigado pela sua Obrigada presença, você por toda a também. ajuda, viu? A gente que está fazendo o Enem fala de universidade dia e noite, toda hora. Mas você já parou para pensar nesse espaço de uma forma, digamos, mais sociológica? A nossa convidada dedica seus estudos para entender melhor o ensino superior. Então vem para cá, professora Andréa Lopes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Como a sociologia entende o espaço da universidade?
Na sociologia, se estabelece uma compreensão da realidade social a partir de utilização de métodos e técnicas. Então, você tem um conjunto de autores que vão defender diferentes técnicas e métodos para a compreensão dessa realidade. Neste sentido, vários autores vão pensar de formas diferentes a universidade. Alguns podem pensar a universidade como sendo uma construção da sociedade para os sujeitos ou a partir dos sujeitos para um fim maior. De forma mais genérica, podemos falar que sim, a universidade é uma instituição social e ali se reproduzem uma série de relações. Algumas são típicas daquele espaço, que você não encontra em nenhum outro meio social. Outras são também reprodução de coisas que você vê fora da universidade. Por exemplo, relações de gênero, relações raciais, relações de poder, relações de dominação. Uma série de relações também acabam aparecendo nesse universo, que é o universo da universidade. E quais são os benefícios de uma universidade mais plural? A universidade é vista como um ensino superior. E o ensino superior no Brasil, de maneira geral, não foi pensado para todos. Ele foi pensado, na sua origem, para grupos sociais específicos, para as elites. Nesse sentido, a universidade fica muito encapsulada, pensando a si mesma e com os mesmos tipos de reflexão, os mesmos tipos de autores. Quando você propõe uma universidade mais plural, mais diversa, o que você vai ter é o próprio questionamento daquele conhecimento produzido ali, né, naquele meio. Então, você tem a presença de pessoas totalmente diferentes daquelas que normalmente circulavam pela universidade, e isso é muito positivo. Quando nós pensamos em termos mais sociais, para além da universidade, você tem também um acesso de pessoas a um tipo de conhecimento que até então era negado. Né? Era negado. Uma universidade mais diversificada tem um outro conjunto de intelectuais. Eu venho trabalhando e pensando um pouco também que tipo de intelectuais são esses que aparecem no Brasil especificamente a partir dos anos 90 e mais formalmente a partir dos anos 2000, quando nós pensamos ação afirmativa, política de cotas. Você tem um outro conjunto de indivíduos, um outro conjunto de sujeitos, de alunos que não só se tornam intelectuais, mas que questionam a própria universidade. Então, questionam o padrão de conhecimento que ali é produzido, né, que é um padrão eurocêntrico. Vão questionar a ausência de algum tipo de um conjunto de autores, a ausência de uma série de conhecimentos que não são abordados, que trazem a sua realidade para dentro da universidade. Então, por exemplo, alunas que têm filhos. Então, que é uma experiência muito recorrente em alguns grupos populares, né? Alunas muito novas com filhos. Então, essa é uma questão que a universidade, com a qual a universidade hoje tem que se deparar e tem que resolver de alguma forma. Então, uma universidade plural, mais diversa, é uma universidade que, em algum limite, reproduz mais efetivamente a sociedade e que tem que pensar nas questões da sociedade, né? Sai desse modelo mais encastelado, mais encapsulado. Sim, mas essas ações afirmativas, política de cotas e tudo mais, é uma forma de entrarem. Mas e para a estratégia para se manterem lá dentro? Pois é. Então, um ponto é o processo de inclusão no ensino superior, que nós entendemos hoje a partir das políticas de cotas. Mas não basta incluir, né? Um grande dilema do aluno é a permanência, permanecer naquele espaço. Em algumas pesquisas que eu fiz, eu encontrei várias estratégias de permanência desse aluno, que vão desde dimensões mais subjetivas, como negociação com professores, conversas com outros alunos, né? Trocas de xerox de um período para o outro, isso aí é uma forma que nós encontramos. Mas, efetivamente, isso não é suficiente. Nós temos que pensar que a universidade e também tem que se construir políticas públicas que garantam a permanência de forma oficial, né? De forma mais institucional. Então, é fundamental pensar em permanência para além de pensar o acesso, para além de pensar a inclusão. E aí eu acho que existe uma gradação, porque se discute primeiro a inclusão, a permanência e aí sim a democratização do ensino superior, porque incluir não é democratizar. Incluir é colocar alunos na universidade. Democratizar é garantir, né, novas bases de igualdade nas relações internas dessa universidade.
Bom, o nosso público aqui, os nossos alunos, eles já estão acostumados com a ideia de pesquisa científica na área de exatas. Mas como é feita a pesquisa científica na área de humanas? Pensar pesquisa no campo das humanidades ou no campo específico da sociologia pressupõe a primeira coisa entender que o nosso objeto é um objeto histórico, que é um objeto que tem dimensão subjetiva, que produz conhecimento sobre si mesmo e o objeto é a sociedade, são sujeitos e são as instituições sociais. Nesse sentido, não existe 1 mais 1 igual a 2, não existe resposta exata, não existe forma acabada de fazer análise. Então, tem interpretações dessa realidade. E a sociologia, especificamente, ela também se apropria de alguns outros tipos de abordagens. Nós temos a sociologia mais qualitativa, que é essa da qual eu venho falando, que pensa a partir das entrevistas, da observação, né, que tenta produzir inferências e produzir compreensão e análise a partir desses aspectos mais objetivos. E também há uma sociologia mais quantitativa, que é essa que se utiliza e muito de uma abordagem próxima da estatística, né, que é a partir da produção de análises considerando a transformação de dados em números ou a apreensão desses dados a partir dos números. Bom, a galera do ensino médio também está bem acostumada com autores como Marx, Weber, Durkheim. Qual a importância desses autores? Eles são fundamentais, porque são os que estabeleceram o início da sociologia. Na verdade, Durkheim, Weber e Marx marcam uma passagem entre a compreensão da sociedade a partir de uma forma não científica, da livre especulação, e o início de uma observação que vai ser uma observação fundamentada na ciência. Esse é o ponto principal, inclusive, da sociologia durkheimiana e weberiana. Os dois iniciam suas análises dizendo como fazer sociologia, como produzir ciência da sociedade, como observar a sociedade. E é claro que tem uma outra importância aí também. Essa forma de compreender o mundo e compreender a realidade só foi possível por conta de uma série de modificações da própria realidade social, né? Que é a emergência do mundo moderno. Então, a grande questão da sociologia que se inicia, seja em Durkheim, Weber, Marx, é tentar explicar que novo mundo é esse, que nova realidade é essa, que mundo moderno é esse e que novo indivíduo é esse no mundo. Bom, são todos autores homens. Tem alguma autora, socióloga da época que mereça destaque? Tem uma, a Henriette Morneau, que é uma autora subrepresentada, subvalorizada, né? Porque pouco se fala sobre ela. Algumas pesquisas vêm resgatando a importância dessa autora. Super Podemos bacana. falar também de Marianne Weber, que é a esposa do Weber, que não é uma socióloga, mas colaborou muito com o trabalho de Weber. Vem cá, qual a dica para quem vai fazer o Enem e sonha dar esse passo rumo à universidade? Eu acho que uma boa dica é tentar conhecer os cursos. São alunos muito novos, né, em termos gerais, 17, 18 anos, é claro, com suas exceções. Mas a universidade é um mundo ou universo que não é muito conhecido para quem está no ensino médio ainda, que está muito acostumado com química, física, biologia, de uma forma muito de ensino médio. Então, tentar entender o que são os cursos, né, eu acho que é uma boa dica. Observar o que significa sociologia, por exemplo, né? O que é a sociologia? Que tipo de conhecimento é esse? Que tipo de campo é esse? Para finalizar, qual o conselho para aquele aluno que já está na universidade? Aproveitem a universidade. Acho que isso é fundamental, porque é pouco tempo, passa muito rápido e o aluno entra muito preocupado com o processo de se tornar profissional, de vir a ser um profissional e nem sempre aproveita a universidade. Façam pesquisa, aproveitem o ensino, façam extensão, que a universidade tem muito a oferecer. Professora, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, foi muito bacana. Tá obrigado. certo. Aqui o espaço está aberto, quando quiser voltar. Obrigada. Então, galera, a boa é seguir a dica da professora. Estudar vale muito e abre um mundo de possibilidades. O nosso canal tá te esperando, então youtube.com/TV Escola. Até! Aquele pezinho assim.